O centurião Cornélio. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, um curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, ele se retirou, e Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Obrigado, Lu. Pode pegar o microfone que eu vou usar você mais hoje. Aleluia. Aplauda Jesus por essa palavra. Aleluia. Irmãos, eu sou um apaixonado, um entusiasta por ver a ação do Espírito Santo livre, solta, sem a interferência de homens. Eu sei que Deus, como eu disse de manhã, escolhe usar certos homens, escolhe usar os servos do Senhor, e Ele faz isso para glorificar o nome dEle, e Ele escolhe pessoas certas, ou seja, as mais fracas e as mais vis, as mais desprezadas, para que a glória seja dele mesmo, ou aqueles que se posicionam assim, para aqueles que não reclamam para si a glória que é devida a Deus. Mas nesse caso, nós temos visto um homem chamado centurião, ou melhor, Cornélio, que tem por função ser um centurião, ou chefe de uma companhia do exército chamada Italiana. Você sabe que estes italianos, que este exército se encontrava na reunião da Palestina para trazer estabilidade para a região, que estava sob o domínio romano. Ali era como se fosse uma vassalagem, como nós entendemos, é como se eles estivessem, aconteceu recentemente no Haiti, o Brasil mandou junto com a ONU, forças armadas, para trazer estabilidade para aquela região. Você deve ter ouvido falar. Há muitos países do mundo que não têm força coercitiva policial, que é necessário para que tenha estabilidade social, uma coalizão de países e de forças armadas, para trazer para aquele lugar uma certa estabilidade. Essa companhia romana, chamada Italiana, poderia ter outro nome, embora era de Roma, não necessariamente chamaria italiana, essa em si chamada italiana, o que mostra ainda mais profundamente o grau de tradicionalismo, porque a companhia chamava-se Italiana, quer dizer, era um pedacinho da Itália em Jope, na Palestina, ali onde hoje é Tel Aviv, que é a capital de Israel, hoje a capital econômica, vamos dizer. Então, nesse lugar onde eles estavam, havia um centurião, um chefe, e esse homem tinha esse conhecimento, que o nosso irmão Joel falou, embora ainda não conhecia Deus, tão profundamente. É por isso que eu sou entusiasta da obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não respeita limites, demarcações religiosas. Está acontecendo um milagre agora, que o Espírito Santo está fazendo agora, para glorificar o nome de Deus, de Jesus Cristo. Sabe aonde? Lá no Candomblé. Lá no romanismo. Está acontecendo agora. O Espírito Santo está fazendo agora um milagre, sabe aonde? Lá na Boca de Fumo. Nos becos, lá na Cracolândia, está acontecendo um milagre agora. Talvez vai ser contado daqui a 7 anos.
talvez vai ser contado amanhã. Talvez alguém conectou a live agora e está acontecendo um milagre, porque nós buscávamos a Deus sem saber onde Ele estava, tateando no escuro. A Bíblia diz, tateando, se bem que Ele não está longe de nós, porque nele nos movemos, seja você quem for, católico, evangélico, espírita, muçulmano, budista, hinduísta, agnóstico, cético, ateu, nele você se move, nele você existe, nele você vive, porque é Deus quem dá vida a todas as coisas. Mesmo você estando alheio a Ele, mesmo você não o conhecendo, se você vive, é porque Ele consente. Se você vive, se você existe, se você tateou buscando, é porque, olha o que me aconteceu. Acho que foi na sexta-feira que eu atendi uma pessoa que iria passar hoje por uma cirurgia. E essa mulher muito distinta veio à minha sala e disse assim: eu tenho uma fé muito grande. Eu já passei por tantas coisas na vida. Já era para eu ter morrido faz tempo. Várias operações e várias situações envolvendo órgãos vitais, luta contra uma doença, e agora vou passar por outra. E estou muito grata de você, pastor, me receber. Falei, eu que agradeço a oportunidade. Para mim é uma honra, eu disse para ela. Ela falou, então eu tenho essa fé muito grande. E eu tenho uma fé muito grande em São Judas Tadeu. Aí eu falei assim, é mesmo? Eu falei assim, olha, Judas Tadeu é o nome de um apóstolo de Jesus Cristo, que ora é chamado de Judas, ora é chamado de Tadeu, em 2 evangelhos, e ele escreveu uma epístola tão maravilhosa, e nesta epístola que ele escreveu, que fica antes de Apocalipse, a porta de entrada para Apocalipse, é uma epístola que não tem 2 capítulos, é um capítulo inteiro, é a epístola toda, e ele conta coisas que ninguém falou, ele fala coisas que ninguém disse. É incrível o grau de conhecimento profundo das coisas espirituais que Judas Tadeu tinha. E uma das coisas que ele falou foi que, quando o arcanjo Miguel contendia contra o diabo pelo corpo de Moisés, eu perguntei para ela, você sabe por quê que Judas Tadeu nos informou que o arcanjo Miguel contendia contra Satanás pelo corpo de Moisés? Porque quando Deus chamou Moisés para morrer, chamou ele ao cume do Monte Nebo, mostrou a terra prometida, e disse a Moisés, aqui se finda a sua jornada. Moisés morreu. No entanto, Deus pensou, se eu deixar o corpo de Moisés aí, do jeito que esse povo lá embaixo é idólatra, e eles já adoraram, não faz muito tempo, um bezerro de ouro, certamente eles vão adorar Moisés, e vão dizer, esse é um santo homem, porque de fato, fazer o que Moisés fez na terra, ninguém fez. Então Judas nos ensina, nunca devemos adorar ao homem, sempre devemos adorar a Deus. Assim como 1 Timóteo 2,5 diz, que há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, testemunho que se deve prestar, em tempo oportuno. Aí ela falou assim, eu falei mais, eu disse, sabe a que eu assemelho essas coisas? É como se eu tivesse feito uma pintura. Essa semana teve uma mulher que brigou com o Romero Brito, não foi? Pegou a obra dele, jogou no chão, nem era mais dele, ela tinha comprado, mas na hora que ela foi jogar, ele fez assim, vocês viram? Mas não deu, caiu. Parece que não foi muito bem lá, alguma coisa no restaurante dela, e ele acabou destratando, teria destratado, porque eu não vi o caso, né?
E aí ela foi lá nervosa, comprou a obra mais cara dele, catou e jogou no chão. Pá! A obra era dele? Sim ou não? Mesmo que ele tinha vendido para ela, a obra era porque ele assinou. E aí ele tentou salvar, mas não conseguiu. Falei, você entende? Deus é o Criador. E por mais que algumas coisas estejam na nossa mão, a obra ainda é dele. Jamais podemos mudar a autoria da obra. Só dele. Ele merece ser aclamado. Pode ser que a obra não seja. Ninguém vai tirar a autoria das obras de Picasso, mesmo que ele não esteja mais vivo. Pode ser que hoje pertença ao Museu do Louvre, mas certamente ainda é de Picasso. Ninguém vai tirar a autoria da Capela Sistina de Da Vinci. Ele não existe mais, mas sempre vai ser de Da Vinci. Ninguém, assim como nós, que somos feitura dele, jamais poderemos atribuir a homens, sejam eles quais forem, ainda que sejam os mais santos que pisaram na terra, a atribuição da feitura dessa obra. Só Deus merece louvor, honra, glória, poder e domínio. E essa mulher compreendeu o que eu disse, porque ela disse assim: ah, então é por isso, eu tenho um altar que minha tia me deu. Eu falei, sua tia te deu esse altar porque ela queria te conectar ao santo, à tradição familiar. Na sua singeleza, ela quis que você partilhasse da fé e não fosse uma pessoa herege ou alheia à fé. Ela fez isso como um gesto de piedade, mesmo que tateando no escuro. Então é por isso que quando eu vou no altar rezar, e eu começo a falar com São Judas, me vem uma coisa assim: fala com Deus. Aí eu estou falando com São Judas, daqui a pouco eu falo assim: mas Deus, o Senhor é o chefe, é que eu estou meio brava com o Senhor, tá bom? Eu falei, esse que está mandando você falar com Deus é o Espírito Santo. Você precisa ouvir mais Ele, porque Ele sabe porque está te mandando falar com Deus. Se você estiver brava com Deus, fale com Jesus, porque Judas falava com Jesus, falava de Jesus, e explicou muito bem que o Senhor vem, como disse Enoque, com as suas miríades e miríades de anjos. Olha o que Judas disse, que o Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou que o Senhor viria com as suas miríades e miríades de anjos. Procura na Bíblia onde foi que Enoque profetizou, você não vai achar, porque Judas tem isso por revelação, por conhecimento, porque tem comunhão com o Espírito de Deus. É lindo essas coisas, esses mistérios. É. Quando você se achegar a Deus, Deus vai te revelar as coisas, os mistérios. E eu falei para a pastora, meu Deus, ainda bem que ela adorava o santo certo, que eu sabia alguma coisa dele, senão ia ficar complicado de dissuadi-la, né? Ou de fazê-la entender que o próprio santo a quem ela adora, foi santificado pelo sangue de Jesus, assim como nós, somos santos de Deus, santificados pelo Senhor, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue. Então nós vemos aqui, o Lu fez uma leitura sublime. Você está estudando retórica, oratória, alguma coisa? Curiosidade. Fez uma leitura a respeito do nosso Cornélio, que sendo chefe da guarda, ou melhor, chefe da companhia do exército, chamada de Italiana. Ô Lu, você sabe cantar aquela música? Italiana? Não, né? No caso não. Ainda não. Era piedoso esse homem. Aos seus moldes, ele era piedoso. Hã? Vai ter que aprender, né? Podia cantar em italiano alguma coisa um dia, né? Já tem uns louvores. Você já cantou em Xangana? Lembra disso? Canimambo, chiquembo, samatimba. Canimambo, canimambo, chiquembo, samatimba. Ninguém vem comigo. Samatimba, todo poderoso. Canimambo,
Obrigado, Chiquembo, Deus, Samatimba, Todo-Poderoso. Então, aqui está um romano, centurião, piedoso, baseado talvez no que a mãe ensinou, como Joel, temente a Deus, que fazia sempre suas orações. E um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, este homem viu claramente um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Claramente. Quem já viu um anjo aqui? Alguém já viu? Talvez não tenha visto claramente, talvez tenha visto de forma um pouco obscura, opaca, porque aqui eu acho interessante o termo claramente. Muitas vezes nós podemos sim estar recebendo visitas de anjos. A Bíblia diz isso, que nessa nossa vida piedosa e na hospitalidade, alguns de vós, Hebreus capítulo 13, têm hospedado anjos. Já pensou um anjo hoje dormir na tua casa? Hospedar um anjo, que ele vai ficar, será que tem ambiente para ele lá? Olha, o Cornélio nem conhecia Jesus, e um anjo veio falar com ele. Será que você oferece tal ambiente? Que tipo de vida é essa? Que santificação é essa? Que a pessoa ainda não conhece a graça do Senhor, embora já seja predestinado e escolhido para isso. Mas olha que coisa maravilhosa, um anjo aparece para ele e chama ele pelo nome, Cornélio, e este, fixando nele os olhos possuídos de temor, pergunta: que é, Senhor? Você vê que Cornélio não sabe de nada, está chamando de Senhor o anjo. Mas alguém vai dizer, mas também com a visão que ele teve, ia chamar de Senhor, não ia ter jeito. Afinal de contas, até o próprio apóstolo João, em Apocalipse 19, adorou o anjo, João, na visão de Apocalipse, e o anjo falou: não, levanta, não faças isso, não faças tal, pois eu sou teu conservo, adora a Deus. Então esse anjo aparece e diz o seguinte para Cornélio, o que ele fala, Lu? Versículo de número 4. As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha, já pensou o Senhor vir aqui para dizer assim: escuta, sabe quando você estava lá e não sabia muito bem quem estava adorando, embora você se referia a mim, mas não sabia, não me conhecia muito bem? Sabe aquele dia que você fez o altar ao Deus desconhecido, como ali no Aerópago, que foi feito um altar erigido ao Deus desconhecido, e foi nesse altar que o apóstolo Paulo subiu e começou a pregar a palavra e dizer: é precisamente desse Deus que fixou os tempos e as estações previamente estabelecidas pelo seu eterno poder, que eu estou pregando. É o Deus desconhecido. Todas as ofertas que você fez, às vezes você fez uma oferta, não foi nem para Deus, você se comoveu de um andarilho na rua, se comoveu de uma criança vendendo bala no farol, e você foi lá e de certa forma movido por compaixão, e ofereceu qualquer coisa ali, semeou, e pensou: alguma coisa eu vou fazer para essa criança, ou tenha ido além o teu zelo, e tenha servido um prato de comida, eu sei lá. Eu estou dizendo para você, todas as tuas esmolas, orações e esmolas subiram para a memória diante de Deus. As suas orações e as suas esmolas. Aqui o anjo está nos falando uma coisa. Quem é detalhista, quem é observador vai entender. Orações e esmolas se tornam golpe em páginas. Memória. Suas orações e suas esmolas entalharam as madeiras do céu. Suas orações e suas esmolas registradas estão perante o Senhor. Qual é a finalidade disso? Eu vou supor, baseado num salmo que eu li, que diz: Senhor, lembra-te do rei e das suas ofertas. As suas ofertas, as suas orações, a prática da vida piedosa, aquilo que você faz para o reino dele, para a obra dele,
para um destes meus pequeninos, acredite, não cai no esquecimento. Ficam registradas e declamam, depõem a teu favor perante Deus. As suas ofertas vão preenchendo a galeria de Deus, vão enchendo, e de repente quando vai ver, vai lá, rapaz, esse centurião, esse Cornélio, precisa me conhecer. Esse precisa me conhecer. Fico imaginando quantos muçulmanos que estão dobrando os joelhos 3 vezes por dia, que Deus está trabalhando para fazê-lo conhecer. Fico imaginando quantos judeus que comparecem 7 horas da manhã, no raiar do dia, do sol, e começam a fazer ali as suas rezas e recitar a Torá, que o Senhor vai se manifestar e vai se fazer conhecer. Quem é escolhido de Deus nem precisa muita coisa, porque o próprio Senhor acrescenta dia a dia aqueles que hão salvar-se. Sim, há um chamado de ide. Hoje de manhã eu preguei sobre Matias, de um jeito que eu nunca preguei na minha vida. Você que não ouviu uma mensagem sobre o apóstolo escolhido no lugar de Judas, nós temos um preconceito com Matias e dizemos, quem escolheu Matias foi a igreja, mas quem Deus escolheu foi Paulo. Vai ouvir essa mensagem hoje para você ver, que foi Matias o último ato institucional da igreja antes da descida do Espírito Santo. O Senhor disse, eu escolhi em 12, vocês estão em 11, dá um jeito, resolve isso, conserta isso. Eles escolheram, eles puseram critérios, disseram como que tinha a ser, Deus aprovou aquele projeto e derramou o Espírito Santo logo depois. É muito forte isso, porque há alguma coisa que nós, como seres humanos, podemos fazer para contribuir no aumento do acervo e dos registros, das orações que são depositadas perante o altar do Senhor, e aquilo clama por nós. E por muitas vezes eu já vi o Senhor falando de forma profética, inclusive com pessoas que, aqueles por quem oraram por eles, avós, cristãos, que oraram por filhos e filhas e netos e netas desviados, e que Deus depois faz a oração daquele servo santo, fiel, que já está recolhido na glória, vir à tona com salvação na família. Porque nada que é depositado no altar do Senhor fica barato. Acredite nisso que eu estou falando. Deus não está desprezando as orações. Se um Cornélio, centurião, chefe de companhia, chamada italiana, é visitado por anjo, por que que Deus não visitaria os seus filhos que confessam o seu nome nesse dia? Agora envie mensageiros a Jope. Faça isso agora, porque eu não sei pregar. Lê para mim. E mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, depois de lhe explicar tudo, mandou que fosse a Jope. Eu vim aqui porque só estavam me filmando, para aprenderem a filmar você. Deixa ele falar. Olha que coisa mais linda. O anjo não fala de Jesus. Já falou, as suas orações estão... Olha, maravilha, suas orações, suas ofertas estão diante de Deus. Mas agora, vai além da minha alçada. Agora não consigo mais falar. O que você tem que ouvir está na boca de Pedro. É por isso que você vem aqui. Porque um anjo pode te visitar lá, e coisas podem acontecer lá. Mas quando você vem aqui, esclarece, por causa do dom da palavra. E o próprio Pedro disse isso. Ele vai falar que as coisas que nós pregamos, os anjos anelam por perscrutar.
Quer dizer que Pedro estava dizendo que o que eles pregavam como apóstolos, os anjos paravam para ouvir. Os anjos silenciavam para pegar a instrução. Afinal de contas, na boca dos pregadores, Deus colocava os mistérios do reino dos céus. E os próprios anjos que veem a face do Pai, talvez não tinham esse grau, porque eles perscrutar é pesquisar, é investigar. Os anjos investigam aquilo que sai da nossa boca. Os anjos percebem quando falamos, movidos pelo Espírito. E o anjo aparece e diz: olha, não vou nem consertar o fato de você ter me chamado de Senhor, porque você por natureza é pagão e vai adorando tudo que aparece na tua frente. Mas eu preciso te dar uma instrução. Vai lá na casa de Simão Curtidor, manda os seus servos irem lá e traga aqui um homem chamado Pedro, e ele vai te dizer tudo o que você precisa ouvir. Aleluia. O Senhor é tão tremendo que Ele magnetiza você. Ele te traz para esse ambiente, Ele te traz para o lugar onde a mensagem é ministrada. Ele te arrebanha no lugar onde Ele vai dispensar sobre você as insondáveis riquezas dos mistérios de Cristo. Você só vai ouvir falar de Cristo com competência, com profundidade, a partir de irmãos, a partir de um ambiente onde o nome de Jesus é glorificado, onde a igreja está reunida. Quando a igreja está reunida, desce o Espírito Santo e entra na boca desses pregadores uma fluência, uma habilidade, um idioma celestial, e assim nós conseguimos agora perceber, entender qual seja a largura, o comprimento, a profundidade, a altura, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Só é possível acontecer isso a partir do momento em que nós somos tomados pelo poder do Espírito, estando reunidos no mesmo lugar, estando congregados. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Versículo 9, diácono Luizinho. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas porque era, que hora que era? Que hora que ele leu? Qual era a hora? Volta um versículo, porque o pessoal acha que não está ouvindo você não, Lu. Que língua que você está lendo? Italiano? Por volta do versículo seguinte, ele sentiu. Mas enquanto lhe preparavam a comida. Pedro também é gente. Meio-dia é aquela hora que o seu estômago começa a falar com você. Ele chega para você e fala: cara, resolve o meu problema. E olha a hora que Pedro subiu no terraço da casa do Simão Curtidor para orar. Meio-dia, isso é hora. O estômago fala: cara, você é crente mesmo. Lá embaixo aquele cheirinho de alho subindo, aquela delícia, aquele cheirinho de cebola frita, o arroz está sendo preparado, tudo, e você sobe para orar, Pedro. Ele sentiu fome. Quem está com fome aí, levanta a mão. Meu Deus. Meu Deus. Bia, hoje você está na roça, vai ter que cozinhar agora. Então a fome veio, e de repente quis comer. Mas vamos lá, Lu. Enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Aleluia, um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como Vê, se você fosse não precisa usar droga para ter êxtase. Você nem precisa tomar êxtase. Você só precisa de Jesus e orar. Ora com fome que vem o êxtase. Jejua que vem êxtase. Eu não me esqueço da visão que eu tive lá no drive-in, que alguns falaram que eu vi o demônio. Estava 20 dias de jejum, orando, e de repente eu vi, caiu alguma coisa? Teve um êxtase aí, foi rápido. Se tiver algum recado, comunica, hein, Joe? E de repente me veio o êxtase, e eu me vi vendo Jesus pelas costas,
na cruz, com a cabeça caída, pendurado, o cabelo colado pelo suor e pelo sangue aqui no rosto, e ele com muita dificuldade para respirar, e os músculos das costas, uma força enorme abrindo e fechando, naquele movimento de respiração cansada. Acredito que ali o Senhor já estava para sucumbir, para dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a palavra que me veio foi Gálatas capítulo 2, versículo 19, que diz: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Foi muito forte, vendo Jesus pelas costas. O Espírito Santo pode te dar êxtases, o Espírito Santo pode te dar visões, vislumbres da glória dEle. Peça isso, peça isso. Diga: Senhor, me mostra o que eu não estou vendo, tira as escamas dos meus olhos, me faça ver a tua glória, me faça contemplar, conhecer com todos os santos, com todos os servos de Deus, aquilo que eles entenderam, eu quero entender também. Você pode pedir. E aí Pedro teve esse êxtase, né, Lu? E o versículo 11 diz que ele viu o céu aberto e um objeto. Vai devagar agora. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol. Imagine isso, um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas. Olha, pelas 4 pontas. Alguém segurava, porque se soltar o lençol, o que acontece? Se deforma, não é? Ele cai todo desbingolado lá para baixo. Alguém segurava numa ponta, na outra e na outra, 4 pontas. Ia descendo ele, e ele viu aquilo. O que mais, Lu? Contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela 2ª vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Aleluia. Versículo 16. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Aleluia. 3 vezes. 3 vezes. Desce o objeto. Era um lençol. Dentro do lençol, animais de unha fendida, animais considerados pela liturgia judaica, pela religiosidade judaica, como animais impuros, impróprios para comer, para o consumo. Judeu não come porco, não come animais de unha fendida, quadrúpedes, répteis. Judeu não come réptil. Deus disse: levante-se, Pedro, mate e come. Mate e come. Toma posse, come. Está com fome? Come, está aí. Pedro diz: estou com fome, Senhor, mas desse jeito não, porque nunca comi nada impuro ou imundo. Isso é imundo. Mas qual era a cor do lençol? Qual era a cor do lençol? Então a resposta é: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Longe de mim pregar qualquer sincretismo religioso. Eu acredito sim que o Espírito Santo trabalha além dos limites da igreja, mas nós não estamos aqui fazendo uma salada religiosa. Então, guardada essa informação, assentada essa certeza no seu coração, entenda o seguinte: o Espírito Santo está santificando gente lá fora, que amanhã vai estar sentada aqui com a gente. E eu quero profetizar que nos próximos meses, o que vai se converter de ex-bruxo, vou chamar tu de ex-prostituta, ex-adúltero, ex-bandido, ex-traficante, ex-feiticeiro, ex-necromante,
porque está descendo um sol branco hoje, e ninguém vai tornar impuro aquilo que Deus santificou, porque esse é o poder do Evangelho. É o Cornélio sendo chamado de homem piedoso, é aquele que menos se dá valor, sendo considerado como alguém de grande valor para Deus. É tempo de regeneração, é tempo de salvação, é tempo de santificação, é tempo de arrebanhar, é tempo de matar e comer. Mata e come, mata e come, igreja. Faz apelo, igreja. Tá facinho. Olha, hoje de manhã eu fiz um apelo, pelo menos umas 6 pessoas aceitaram Jesus, e ó que nós estamos em capacidade reduzida. Isso quer dizer que essas pessoas deram o nome, entraram no link, se inscreveram para vir para o culto. Amanheceu 10 graus hoje, e ela pôs uma roupa e veio para o culto, e ouviu a palavra, e foi salva, foi lavada e remida no sangue do Cordeiro Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Vamos ver se alguma dessas viradas vira um louvor depois, tá bom? Aleluia. Que eu tenho que me recuperar aqui. Eu tento pregar. Eu queria que vocês entendessem essa dinâmica. Eu tento pregar, eu dou o meu máximo, de manhã e de noite. Eu tô só o pó da rabiola. Então eu preciso que vocês me dêem um pouquinho mais de fôlego. E é importante a gente se entrosar. Eu acho que a gente tem isso, que se entrosar. Mata e come, porque às vezes a gente não entende na primeira, não é verdade? Aí vem a segunda, a terceira, primeira, segunda, terceira. Parece que Pedro é bobo. Será que ele não entendeu logo de cara? Ele resistiu. Não quero. Quem que no seu sonho, visão, sonho, que teve um sonho, que se agiu de uma forma que falou assim: parece que eu estava assim habituado a fazer aquilo, mas é uma coisa que em sã consciência eu não faria. Já aconteceu isso com você, de você interagir com o sonho e dizer: aquilo para mim era comum dentro do sonho, mas quando eu acordei eu falei: eu fiz isso? Já? Quem? Aí, 2 ou 3 malucos. É doido isso, os sonhos fazem a gente... Será que Pedro já não teria entendido se o próprio Senhor tivesse aparecido para ele e dito: Pedro, eu vou te enviar, e você vai pregar o Evangelho para os gentios, e isso vai começar com um convite de um centurião romano chamado Cornélio. Se o Senhor tivesse explicado minuciosamente, uma vez só seria o suficiente para Pedro. Porque aqui, meus irmãos, é importante você entender que está sendo derrubado um paradigma antigo, que está incutido, enraizado dentro da maneira como Pedro interage com o seu próprio Deus. Deus está propondo a quebra de paradigmas para nós. Deus está dizendo para você: eu não quero que você se mundanize, mas eu não quero que você se embruteça. Está cheio de religioso dentro da igreja, embrutecido. O cara não tem a pachorra, a capacidade de simplesmente dar bom dia, só porque o outro camarada que trabalha com ele é espírita. Sabe quem mais precisa do seu bom dia? É ele. Não adianta você ficar com esse conchavozinho aí de crente dentro da empresa. Aleluia, glória a Deus, senti a presença, que palavra, o pastor pregou tal, não gostei muito, o louvor também, a igreja escureceu, tem luz agora, não sei. Para de ser Zé Mané. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Seja a luz do mundo, seja a sal da terra. Se desvencilha da religiosidade e toma posse da vida eterna que Deus te dá. Leve este Evangelho, exala o bom perfume de Cristo. Você é carta viva do Evangelho, que o mundo possa ler o que está escrito lá. Sabe o que acontece? Nós somos cartas vivas do Evangelho, mas tem muito crente que a escrita está ilegível. A escrita está apagada, a caneta falhou. Porque nós estávamos cantando um louvor que foi o que me confirmou essa passagem aqui no começo, se não me engano, o segundo louvor que vocês cantaram, não sei, que fala sobre o grande amor de Deus. Que amor é esse? Que amor tão grande do nosso Deus, a ponto de fazer descer do céu um lenço branco com todos os animais lá dentro, dizendo: todos são puros.
todos, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as gerações, todos foram purificados, todos que estão aí dentro eu purifiquei. E deixa ele falar, quando a gente quer ofender alguém, isso é o nosso mundo, isso é a nossa maneira, isso é o jeito do ser humano desde sempre. Você sabe como o judeu considera o gentil? Cachorro, cão. Tanto é verdade que Jesus, na hora em que vai ter um contato com a Cirofenícia, uma estrangeira, e diz: não é bom deitar o pão do filho aos cachorrinhos, porque eles mesmos sabem que os judeus consideram eles como cães. E quando alguém quer ofender alguém, fala: você é um porco, você é um imundo. Quando alguém quer ofender alguém, vai falar: você é parece um papagaio, você fala muito. Ou quer ofender a sexualidade de alguém, vai falar: você parece um Bambi. Tem gente rindo aí. Você começa a ofender as pessoas por nome de bicho. Aquele ali não para quieto. Aquele, por exemplo, já ouvi falar: aquele irmão lá não para em igreja nenhuma, parece um macaco pulando de galho em galho. Sempre nós usamos animais para ofender, para denegrir. Sempre nós usamos. No casamento, por exemplo, você é um burro. Você é burro. O que é burro? Quem disse que o burro é burro? Que o burro não tem inteligência? Sempre usamos animais. Ou se não, a mulher diz para: você está muito grosso hoje, credo, parece um cavalo. Não é verdade? Está dando coice. Sempre as nossas colocações são assim. A gente sempre dá nome de bicho para as pessoas que a gente quer ofender. O ser humano comum faz isso. Olha a maneira como Deus interage. Ele faz descer um objeto, um lenço, e disse: aquele ali que você chamou de porco é santo. Aquele ali que você chamou de cavalo é santo. Aquele ali que você chamou de macaco é santo. Aquele ali que você chamou de tagarela, de papagaio é santo. Aquele ali que você chamou disso e de aquilo é santo. Todos estão santificados. Não torne impuro aquilo que eu santifiquei. Pode ser porco, pode ser burro, pode ser cavalo, pode ser o que for. Ele é santo. E Deus mostra isso para Pedro e comunica isso. Agora 17, Lu, vamos ler. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele,
Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Aleluia. Irmão, se coloque no lugar de Pedro. O cara chega e te chama porque teve uma visão com você. Um anjo mandou chamar. Pronto, está todo mundo aqui, estamos todos aqui. Ele disse: estamos todos aqui. Estamos aqui, prontos para ouvir. Estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Sabe quantas pessoas tinham lá? Pelo menos umas 100, imagino, porque ele é chefe de 100, ele é centurião. Todo mundo parado para ouvir. Você está pronto? Você está pronto? A Bíblia diz, e foi Pedro que disse, 1 Pedro capítulo 3, ele disse assim: esteja sempre pronto para responder a todo aquele que vos perguntar qual a razão da esperança que há em vós. Vai, fala o que o Senhor manda falar. Se eu hoje perguntasse, fala o que o Senhor mandou falar, você falaria? Você teria algo para falar? Tem alguém com algo para falar do Senhor hoje para os seus parentes, seus familiares? Porque Deus vai te conectar com pessoas, Deus vai te conectar com situações. É bom você estar pronto, é bom você ler a Bíblia, é bom você orar. Sobe para o terraço, nem que seja na hora do almoço. Bendita a hora que Pedro disse: eu vou orar, mesmo com fome eu vou orar. Porque imagine você se ele tivesse displicente. Imagine você se Pedro não tivesse se santificando. Imagine você se Pedro não estivesse preparado. E de repente chega aquele convite, e ele não ia saber nem o que dizer, e nem como se portar. Pedro se preparou, subiu no terraço. Ele já estava no lugar propício, porque o curtidor é aquele que pega a pele de animais, escapela o animal, põe a pele no sol, trata ela com banho químico, depois seca ela e vende como tapete ou como tecido, seja lá o que for. Já não é uma profissão correta, santa, à luz do judaísmo. Mas Pedro disse: eu só vim aqui para almoçar, eu estou subindo no terraço e vou só orar. Não era só isso não, porque Deus ali viu que Pedro estava propenso a abrir um precedente. Irmãos, esse é o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Tabita já foi ressuscitada, Enéas já andou da cadeira de rodas, ou melhor, estava na cama paralítico. Paulo já se converteu, Estevão já subiu para a glória. Muita coisa, muita água já rolou, e é a primeira vez que um gentil vai receber a palavra de Deus. Tudo foi orquestrado, tudo foi organizado. O coração de Pedro tinha uma quedinha por esse mover. Você tem que desejar. Pode ser que você não saiba fazer, você não saiba como, mas só deseja. Começa desejando, começa querendo, começa ouvindo o que o Espírito vai ministrando no teu coração. Seja sensível à voz de Deus. Sobe para o terraço da casa do curtidor, sobe para o terraço em Jope. Olha para o mar, olha pelo mar Mediterrâneo. O mar representa nações. Começa a imaginar Deus te enviando, Deus te usando. Começa a imaginar Deus fazendo da sua vida um instrumento da sua glória. Um anjo está falando o teu nome ali. Um anjo está falando o teu nome lá na casa do Cornélio, dizendo: o nome é Simão, também conhecido como Pedro, está na casa de Simão, curtidor, em Jope, à beira-mar. O endereço é esse. Vai lá, manda chamar, manda trazer, manda buscar. Deus está dizendo para vocês, Deus está dizendo para mim: olha,
nós seremos requisitados, nós estaremos diante de pessoas para dar testemunho. Será que você está pronto? O que costuma acontecer? A pessoa é chamada e ela fala assim: ih, rapaz, é melhor chamar o pastor. Eu não sei muito bem o que falar, é melhor chamar o pregador lá. É com você, as pessoas querem te ouvir. O anjo falou o seu nome, vai lá e fala do evangelho de Jesus Cristo. É bom que te chamem, é bom para você ver, para você calibrar, para você sentir. Está cheio de gente recusando oportunidades que Deus está abrindo. Vamos lá, Lu, versículo 34. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não discrimina, Deus não pratica racismo, Deus não é xenófobo, Deus não tem esse tipo de coisa. Todos os animais são para Deus preciosos às suas vistas. Deus ama a abelha como ama o boi, como ama o macaco, como ama o camelo, o jumento, como ama o porco. Deus ama todos os animaizinhos da terra. Deus ama o cachorro, Deus ama o leão, Deus ama a águia, Deus ama o leopardo, Deus ama todos, o branco, o negro, o amarelo. Deus ama todos, a mulher e o homem, ao jovem, a criança, o adulto, o velho. Deus ama. Há um lençol branco envolvendo essa palavra. Deus ama a sua família. Há um projeto de Deus. Versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Este é o Senhor de todos. Glória. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Aleluia. Porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram pendurando-o num madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Decora isso e você vai saber pregar. Decora esses 10 versículos, 5 versículos, e você vai saber pregar como pregou Charles Spurgeon. Você vai pregar como pregou Jonathan Edwards, como pregou Edward Moody, como pregou o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago, João, Judas, Tadeu. Você vai pregar como ninguém, se você souber isso aqui. Se isso estiver incutido, gravado na tábua do teu coração, você vai entender e você vai ser requisitado. Você vai ser acionado, porque os anjos vão saber, tem alguém que sabe falar, tem alguém que sabe falar de Jesus, tem alguém que sabe falar de Jesus, e esse alguém é Pedro, está em cima no terraço, na casa de Simão curtidor. Você pode ser quem for, você pode ter um mês de convertido, você pode ter 20 anos de crente, decora isso, aprende isso, interage com isso, e você vai ser requisitado. É tempo de romper. É tempo de sair dessa apatia miserável, desgraçada. Se a pandemia não foi capaz de fazer isso com você, faça por conta própria.
para que você não seja reprovado, não seja uma pessoa que passou pela terra e que não tem habilidade nenhuma com o texto que você confessa. Você confessa ser cristão, você confessa ser crente, esse é o texto, essa é a mensagem. Este é o Senhor de todos, Jesus Cristo. Vocês sabem o que aconteceu na Judeia, tendo ele começado na Galileia, depois que pregou o batismo de João, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, andou por toda parte fazendo o bem. Diga comigo, Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Meu Deus, eu oro a Ti, Pai, Jesus, que não seja essa pregação uma mera encenação, que não seja essa pregação, meu Deus, apenas a prática de um exercício litúrgico. Meu Deus, desperta a Tua igreja para isso, para saber o básico acerca de Jesus. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Põe isso no coração dos teus filhos, põe isso na boca da tua igreja. Meu Deus, eu oro a Ti em nome de Jesus. Faça isso conosco. Batiza-nos, meu Deus. Batiza-nos, meu Deus. Batiza-nos, meu Deus. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Engrandeça a Deus. E então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que assim como nós recebemos o Espírito Santo? Sacramento do batismo. Ninguém pode recusar aos que receberam o Espírito Santo. Se você receber o Espírito Santo, nada te poderá ser impedido, nada te poderá ser objetado, nada te poderá ser sonegado. Se você tem o Espírito Santo, você tem acesso. Se você tem o Espírito Santo, você pode ter um êxtase. Se tem o Espírito Santo, você pode ver o lençol. Se tem o Espírito Santo, você pode matar e comer os animais de todas as sortes. Se você tem o Espírito Santo, você pode ser acionado. É tempo de romper limites. Você que tem o Espírito Santo, por que não se batiza? Você que já começou a ser chamado por Deus lá fora, por que não desce as águas do batismo? Por que não entrega a tua vida para Jesus hoje? Por que não aceita Jesus como teu Senhor e Salvador agora?
quer o batismo no Espírito Santo? Se envolva com a palavra. Se envolva com a palavra. Faz alguma coisa, Jesus. Faz por eles, faz pelos teus filhos uma coisa nova. Será que tem alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou sua vida para Jesus, que gostaria de fazê-lo aqui agora? Não precisa sair do seu lugar, é só fazer um aceno com a mão e dizer: eu quero entregar minha vida para Jesus. Levanta a sua mão, você que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Será que há? Levante. Será que tem alguém? Todos nós aqui somos cristãos, todos nós somos crentes em Cristo Jesus, fiéis ao Senhor. Então, se isso é assim, agora eu te digo, você que está aqui no nosso meio e que ouviu essa palavra e que diz: meu Deus, eu tenho recusado tantas oportunidades de dar o testemunho do teu evangelho, tenho me acovardado. A verdade é essa. Quando chega alguém na casa falando de Deus, eu sou o primeiro a me esconder no porão. Eu não vou para o terraço orar, eu vou para o banheiro orar. Eu não oro no terraço, eu tenho vergonha de orar na frente dos outros. Eu não estou gritando no telhado a minha fé, eu estou escondendo a minha fé na cozinha. Se você tem sido esse crente tímido, que fica difícil de sinalizar para você, porque o anjo não te acha, você anda furtivo, se escondendo, vivendo essa vida secular e se agarrando às coisas dessa terra e se esquecendo que Deus tem um projeto de te fazer um testemunha do seu evangelho. Se isso está acontecendo com você, isso pode parar de acontecer aqui agora. O poder do Espírito pode te envolver de uma tal maneira que você não entre e saia nesse culto da forma como você chegou. Você pode sair daqui como uma verdadeira testemunha, como um verdadeiro atalaia, como um verdadeiro profeta de Deus, como um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo, que vai levar a palavra ao Cornélio. E quando ele pregava, quando Pedro pregava, caiu o Espírito Santo. Caiu o Espírito Santo. É lindo esse termo, caiu. É como se o Espírito Santo, a pregação estava tão ungida que o Espírito Santo não se segurou, caiu. Pum, pum. O Espírito Santo caiu. O Espírito Santo caiu. Deixa o Espírito Santo cair, pelo amor de Deus. Para de ser incrédulo. Abre o coração para o Espírito Santo. O Espírito Santo quer cair em você. O Espírito Santo quer se chocar contra você. O Espírito Santo quer solavancar você. O Espírito Santo quer acotovelar você. O Espírito Santo quer cair sobre a tua cabeça. O Espírito Santo.
a ti.